Olá, eu sou o Thiago Gonçalves Pereira, aluno de jornalismo da Unicesumar. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, para defender o meu trabalho, que tem o tema ali, o título, o jornalismo esportivo e a construção da narrativa no futebol brasileiro, um tema muito importante. Eu gosto muito de esporte, particularmente, e também do futebol. Então essa foi a minha escolha e eu quero aprofundar nesse assunto aqui com vocês, mostrando esse slide aqui do meu trabalho. Primeiramente, a introdução, tratando o futebol como fenômeno cultural do Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil tem, por sua cultura, o futebol. O futebol é a paixão de todo brasileiro, desde criança até o adulto, até os mais idosos. Todo mundo aqui no nosso país respira futebol. Então, fiz questão de tratar o futebol como um fenômeno nacional, aonde além de ser um esporte, que todo mundo pratica, gosta, tanto de forma profissional e também no dia a dia, a gente quer trazer esse fenômeno aí, como algo importante na sociedade brasileira. Uma forte presença nos meios de comunicação e a construção de narrativas esportivas. O futebol está presente a todo momento. Cada família tem alguém apaixonado pelo futebol, um torcedor apaixonado, alguém que acompanha, alguém que gasta, investe também dinheiro nesse esporte e como a mídia, como o jornalismo constrói essa narrativa esportiva no futebol, eu vou estar trazendo ao longo desse trabalho. Objetivos aqui do meu trabalho, o objetivo geral é analisar como o jornalismo esportivo constrói narrativas sobre o futebol brasileiro. E um objetivo específico é aprofundar nessa história do futebol. Como eu disse anteriormente, o jornalismo ele é muito importante para construir as narrativas sobre o futebol brasileiro. São narrativas que a gente vai construindo no dia a dia, com acompanhamento, jogadores, familiares, clube, time, série, campeonatos. Então tudo que está relacionado ao futebol, o jornalismo ele está construindo uma narrativa, trazendo a importância do futebol, trazendo histórias que vai comover, que vai influenciar o público, então trazendo aqui como objetivo geral. E o objetivo específico, eu quero aprofundar um pouco disso, porque o futebol não é só aquele jogo que a gente vê, não está apenas nas quatro linhas. No futebol está envolvido muitas situações, então por isso eu quero aprofundar essa história com vocês aqui, justificando aqui uma relevância acadêmica no futebol, como eu disse, toda a importância, por ser algo cultural também do nosso Brasil, a importância social no futebol. Eu quero trazer para um nível de conversa dessa importância social, é que futebol muda vidas, futebol muda a sociedade e muda pessoas, consegue colocar uma família em um nível de patamar social maior. Futebol hoje a gente sabe que envolve muito dinheiro, muito investimentos. Futebol hoje se tornou caro, então justificando também esse trabalho, além da relevância acadêmica, a importância social no futebol e também a influência da mídia na opinião pública. A mídia ela tem o total poder de influenciar a opinião pública e não é diferente no futebol. Eu vou dar um exemplo, você vai falar de um time que está jogando mal, um time que está jogando bem, você vai estar falando de jogadores que estão conseguindo desenvolver um bom futebol e com a mídia trazendo essas notícias, aprofundando essas informações, acaba que você consegue influenciar a opinião pública. Se você ficar falando de um mesmo jogador, de um mesmo time, dando um tempo maior de mídia para o mesmo time ou para um jogador específico, você vai acabar conseguindo influenciar um pensamento de um torcedor, de um ouvinte, de um telespectador. Você começa a olhar para esse jogador, para esse time, diversos assuntos, campeonatos, você começa a olhar de uma forma diferente. Então, a mídia ela tem total poder de influência na opinião pública, também se tratando do futebol. Então, uma justificativa aqui, trazendo todos esses três tópicos que eu fiz questão de colocar aqui para vocês. O jornalismo esportivo, ele vai além da informação e também influencia o imaginário social. Eu quero trazer algumas referências, aqui teórica aqui, escrita aqui como referencial teórico, que é a Muniz Sodré, que ela faz ali, fala sobre uma mediação da realidade. José Carlos Marques, que vai falar sobre narrativa esportiva, algo muito importante. E por último aqui,
Pierre Bourdieu, né, que fala sobre o poder simbólico da mídia. Então, trazendo sobre o que a gente vem falando aqui, né, nesse trabalho, né, o jornalismo ele vai além da informação, né, ele vai trazer, né, na esfera familiar, na esfera sentimental, na esfera emocional, né, produzindo narrativas, como eu disse anteriormente, né, influenciando o imaginário. Qual torcedor, vamos lá, seja no futebol, que é o meu trabalho aqui, né, seja em qualquer área esportiva, qual torcedor não imagina o seu time campeão? A mídia vai aquela semana inteira, vou dar um exemplo de uma semana de decisão. A mídia a semana inteira vai trazendo histórias do time, histórias de jogador, histórias familiares, e você como torcedor, como público, como o consumidor desse produto, você vai começar a imaginar o seu time campeão, você vai começar a imaginar o seu time vencendo, os jogadores com troféu. Então, né, são temas importantes que eu quero trazer aqui, fazendo menção a essas três pessoas aqui como referencial teórico, né, trazendo para vocês aqui, né, tudo que o esporte produz, tudo que o futebol produz na vida do cidadão. A metodologia, né, usada aqui no trabalho foi a pesquisa qualitativa, né, obviamente procurando, né, informações, livros, opiniões de outras pessoas, a revisão bibliográfica, né, que é muito importante em qualquer trabalho, né, e também não seria diferente aqui no trabalho falando sobre futebol, uma cultura do nosso país, e análise de autores da comunicação e do esporte, né? A gente vai ouvir, a gente vai pesquisar, vamos ver números, então trazendo, né, no geral, pegando um pouco de cada pesquisa, de cada revisão bibliográfica, de cada análise, de cada autor, de cada comunicação do esporte, você vai ver que tem algo concreto que a mídia se influencia na narrativa também no futebol, influenciando a opinião pública. Então, todos esses autores, né, basicamente vão chegar a um consenso, trazendo, né, esse assunto para essa pauta da influência, da narrativa midiática sobre as pessoas que consomem também o futebol. Resultados esperados aqui desse trabalho, né, eu fiz questão de colocar a compreensão crítica do jornalismo esportivo, né, que é algo que é importante. A gente tem que ter essa crítica, seja construtiva, seja, né, para informar, para passar o que está acontecendo, uma reflexão sobre a responsabilidade social, né? Então, o esporte, e trazendo para o nicho do futebol, ele tem sim total responsabilidade na sociedade, porque vai ditar muitas das vezes pessoas, famílias, né? Vai mexer com o emocional, expectativa e até mesmo com o financeiro, né? Pessoas gastam dinheiro, né, para poder ir no estádio, para poder consumir uma camisa de um clube, né, poder viajar, para poder participar, para poder acompanhar o seu time. Então, tem sim, né, nesse trabalho aqui, o resultado esperado, trazer uma reflexão sobre a responsabilidade, né, do futebol na sociedade e também a contribuição para os resultados em comunicação. Então também, né, a mídia, né, o jornalismo em si, ele vai contribuir muito para os estudos, né, da comunicação referente também ao futebol. A gente vai conseguir colocar metodologia, números, né, estatísticas. Então tem muitas coisas além dos comentários, análise tática. Então também, né, a contribuição para esse estudo na comunicação também é e faz parte dos resultados esperados neste trabalho. Referências, né, como foi pedido aqui, no mínimo 5. Eu fiz questão de trazer o Bourdieu, né, Pierre, que é sobre a televisão, Rio de Janeiro, né, Jorge Sarrat, 1997, está aqui também José Carlos Marques, Comunicação e Esporte, Diálogos Possíveis, São Paulo, Intercom, 2010, Sodré Muniz, Antropológica do Espelho, né, Petrópolis, Vozes, 2009, Severino, Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico, São Paulo, Cortez, 2002, e Paulo Vinícius Coelho, né, o grande PVC, que eu acompanho muito também, Jornalismo Esportivo, São Paulo, Contexto, 2008. Então tá aqui para terminar, né, a minha defesa, espero que vocês gostem, fica aqui meu agradecimento, né, por esse trabalho, por essa oportunidade, e também me coloco à disposição para qualquer tipo de questionamento, para responder tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida. Muito obrigado, grande abraço aí.